Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de segunda-feira, mas antes a gente vai dar uma passadazinha na lição de sábado e na lição de domingo. A lição de sábado diz assim: convertam o seu coração. O texto para memorizar se encontra em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a alma. Aqui é um chamado muito especial para mim e para você, e nessas duas lições, nas três lições, sábado, domingo e segunda, vai aprender algo de muita importância para a nossa vida espiritual. Aqui nesse texto, o Senhor está dizendo, olha, quando vocês buscar Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Aqui aparece uma entrega total, não a entrega apenas por pedaço. Não, eu vou dar esse tempo, vou dar isso aqui é do Senhor. Não, Deus quer uma entrega por completo. E analisando todo esse contexto que a gente vê, a questão da conversão, de se converter, de se transformar, a gente vê que quem é que precisa disso? Será que é só uma parte da humanidade ou será que é toda? Quando você vai para Romanos capítulo 5, versículo 12, você vê que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quem precisa dessa transformação? Eu e você e toda a raça humana precisa dessa transformação. Como isso acontece? A gente precisa analisar uma coisa, olha só que interessante. Ou ainda mais fácil, basta se olhar no espelho. A gente precisa analisar que a gente precisa se olhar no espelho. A conversão ela tem que partir não da perspectiva da minha visão, olhando para fulano, vendo como ele está. Não, a gente precisa analisar com carinho, olhar para nós mesmos. Quem tiver coragem de examinar a fundo o próprio coração, que pode ser um lugar assustador, a gente sabe que Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala que o coração é enganoso, o coração é corrupto. Então, pode ser um lugar assustador. Olha só, confirmará a veracidade. Quem for analisar, quem for estudar a fundo o próprio coração, vai ver que é um lugar assustador e confirmará a veracidade de Romanos capítulo 3, versículo 23, que termina com as palavras: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, é isso que a gente analisa com carinho nessa parte assim. Mas não finaliza aí, não é o fim para a raça humana. O que é que a gente vai analisar aqui? As boas novas estão no verso seguinte, no verso 24 de Romanos capítulo 3, que diz assim: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Algo crucial para essa boa notícia é o arrependimento. A boa notícia é que a gente somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção de Jesus Cristo. Somos justificados mediante Jesus Cristo. Para isso, existe uma coisa, o arrependimento. Todo o coração que precisa se transformar, ele precisa quebrantar o seu coração, ele precisa voltar os seus olhos para o Senhor em arrependimento e confissão, se entregar por completo. Vocês podem dizer, mas o que foi que eu fiz? Você é um pecador, eu sou um pecador. Devemos estar constantemente ligados àquilo que é santo, para que possamos nos transformar a cada dia. Agora tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa que Deus ele não tem e Ele quer nesse exato momento. Você sabia disso? Que tem uma coisa que Deus não tem e Ele quer nesse exato momento? Quando você vai para Salmo, capítulo 24, fala que tudo é de Deus. Deus criou tudo, o planeta, tudo mais. Mas tem uma coisa que Ele não tem e Ele quer. E tem uma expressãozinha bem legal aqui, na parte de domingo: quem dará? Essa expressão também a gente pode dizer quem dera. É uma expressão bem legal que a gente vai analisar. E essa expressão a gente usa muito no nosso cotidiano. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim: vixe, aquele cara é habilidoso. Olha para uma pessoa e diz: aquele cara é habilidoso. E essa pessoa diz: quem dera que eu fosse tão habilidoso. Então é algo que ele queria, que ele deseja ter ali. Então essa mesma expressão, o próprio Deus também falou lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, que ele diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Sabe o que Deus diz? Quem dera.
Quem dera que vocês me dessem o seu coração, quem dera que vocês se entregassem por completo a mim. Aí vocês teriam um conhecimento e vocês viveriam bem, não só vocês, mas toda a sua geração, porque esse conhecimento deveria ser passado de geração em geração. Ainda diz mais, olha só, a gente precisa entender que Deus ele tem um chamado para mim e para você, um chamado de levar uma mensagem ao mundo, uma mensagem de esperança, e essa mensagem nós não temos, essa mensagem quem tem é Deus. Então precisamos nos entregar a Ele, entregar o nosso coração, que é a nossa mente, o nosso coração, onde armazenamos todo o conhecimento, entregar a Deus. E Deus vai colocar tudo aquilo que Ele sabe através da Tua palavra em nossa mente e nosso coração, e poderemos dar às pessoas aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos deu. Então, entrega seu coração ao Senhor, se entrega ao Senhor por completo. Essa foi a parte de domingo. Deus está desejoso pelo seu coração. Agora, a parte de segunda, vocês me buscarão e me acharão. É interessante a gente notar esse contexto do Deuteronômio, que Deus faz um chamado para mim e para você. Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 a 28. Tem algo de interessante que a gente precisa analisar nesse texto. Capítulo 4, versículo 25 a 28. Olha só. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e os filhos, e vos evangelizardes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes de alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros, céus e terra, que com efeito perecereis, imediatamente, da terra a qual passado o Jordão. Ides possuir, não prolongareis os vossos dias nelas, antes sereis de todos destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em números entre os gentios, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Olha só, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que é um chamado na parte de segunda-feira, vocês me buscarão e me acharão. Mas para isso, a gente vê logo no versículo 24, versículo 25, aliás, que Deus diz assim, olha, quando gerardes filhos e filhas, evangelize essas pessoas, porque Deus estava dizendo para aquela geração que ia entrar na terra prometida, cuidem e ensinar aos seus filhos tudo aquilo que eu ensinei para vocês, que são bons. E uma coisa, Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina a criança no caminho que se deve andar, quando for velha, não se desviará dele. Então Deus está dando um conselho para mim e para você. Primeiro pai e mãe, primeiro jovem, adulto, faça o seguinte, primeiramente, vocês precisam buscar o Senhor. Quando vocês buscarem Ele de todo o vosso coração, vocês vão encontrar, vocês vão se encher de conhecimento celestial. Aí vocês poderão ter sabedoria para evangelizarem aqueles que sairão de vocês, daquela nova geração. Então vocês pais, vocês que sonham em ser pais, pega esse texto aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 25. Quando vocês gerarem filhos e filhas, evangelize essas crianças, evangelize esses adolescentes, encham de conhecimento a mente e o coração de cada um deles, para que eles possam se encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem. Maravilhoso, Senhor, é o Senhor por toda a terra. Te agradecemos porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Obrigado por essas palavras. Nos ajuda, Senhor, a nos transformar segundo o Teu Santo e Bom Espírito. Nos ajuda com o Teu poder para que possamos estar na Tua presença. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.